Capítulo 11. O que os olhos não contam. Os dias se passaram muito treinos, desafios, erros, acertos, cobranças e superações já faziam parte do dia a dia de Daniel. E, em paralelo, desde aquele dia do concerto em que conheceu Liz, algo começava a se transformar, de forma silenciosa, mas definitiva. Daniel e Liz seguiram em contato, uma troca discreta, quase despretensiosa. Áudios de voz, memes engraçados, comentários sobre músicas, trechos de filmes, silenciosos, confortáveis. Era como se um espaço antes árido começasse a florescer, um pedaço de vida que Daniel não lembrava que sentia falta. Pela primeira vez desde o acidente, ele se pegava curioso sobre a aparência de alguém. Queria ver Liz, do seu jeito, através das descrições do aplicativo de acessibilidade. Foi construindo uma imagem aos poucos. A voz automatizada lia para ele. Foto: mulher loira de olhos claros, sorrindo de lado de uma vitrine de roupas. Foto: mulher loira em ensaio de moda com vestido branco, posição sentada, olhar direto para a câmera. Foto: mulher loira andando em campo florido, legenda: vento bom, dia leve. Daniel ouvia e imaginava, não como um homem cego tentando montar uma figura na mente, mas como alguém curioso por quem estava por trás daquelas escolhas, daqueles sorrisos. Era como montar um quebra-cabeça sensorial com peças que vinham carregadas de uma coisa que ele conhecia bem: solidão disfarçada. Liz também pesquisou, descobriu tudo sobre Daniel, viu reportagens antigas, vídeos de provas, entrevistas, fotos em que ele posava ao lado de Conrado com aquela expressão de quem carregava o mundo nos ombros, mas sorria mesmo assim. E depois, a queda, a manchete, a notícia, o fim abrupto de uma carreira em ascensão. Ela ficou olhando para a tela por longos minutos, sentiu um nó no estômago que não sabia explicar. Porque ela entendia, talvez melhor do que qualquer um. Ela também sabia como era ser vista por apenas uma parte de quem se é. Bonita, sempre foi, desde nova, o tipo de beleza que virava a cabeça dos outros, antes mesmo que ela dissesse uma palavra. E com o tempo, percebeu que as palavras quase nunca importavam. Não podia simplesmente ser ela mesma, dançar, cantar, sorrir e brincar. O que para ela seria uma expressão inocente, natural, um momento de descontração, acabava sendo fogueira, na criatividade perigosa de seres vulgares. Vivia com receio de cair em alguma armadilha que infelizmente sempre era armada para ela. Isso era cansativo. Era elogiada em todos os lugares, mas o elogio nunca era sobre seus ideais, pensamentos, inteligência ou cultura. Nunca perguntavam seus medos, seus livros preferidos, seus sonhos de verdade. Só a convidavam para eventos onde ela servia de moldura. Só se aproximavam dela para mostrar que estavam ao lado de alguém bonita, como se ela fosse um troféu conquistado, algo que engrandecia mais o ego de quem havia conseguido do que ela própria. Já havia namorado atores, modelos, influencers, todos lindos, todos ocos, relações feitas de selfies bem iluminados e silêncios frios no banco de trás do carro. Na frente dos outros, mãos dadas, beijos e abraços calorosos, mas quando ninguém via, nem o olhar se encontrava. A beleza que ela carregava, aquela que o mundo tanto valorizava, a deixava sozinha. E essa solidão ela sentia quase como uma punição por ser como ela era. Acabava então se conformando em viver assim, sozinha, mesmo em meio a tanta gente. Era como um filtro entre ela e o afeto genuíno, um escudo de vidro. Todo mundo olhava, mas ninguém tocava. Ninguém queria conhecer a Liz, que não estava nos ensaios fotográficos. A que chorava sozinha no domingo à noite. A que queria um jantar sem maquiagem, com roupas largas e cabelo bagunçado. A que desejava, acima de tudo, ser escolhida por quem ela era, e não pelo que representava. E então, Daniel. O moço que não a viu, mas a enxergou. Nos áudios dele havia humor, inteligência, gentileza e nenhuma menção à sua beleza. Ele a ouvia com genuína atenção, ria dos deslizes dela,
fazia perguntas, contava histórias sobre cavalos e música clássica como quem abre um baú antigo com tesouros que poucos entendem. E, acima de tudo, falava como se ela fosse real, não uma musa, não uma promessa. Gente, ela, por sua vez, se sentia livre para ser quem era. Não precisava impressionar, não precisava posar. A beleza dela não era útil e ali, pela primeira vez, isso era um alívio. Era como se ele a visse melhor do que todos os outros que já olharam. Numa noite, ela mandou áudio, e a voz, doce e natural como o vento. Olha, você vai rir de mim, mas eu nunca fui a uma competição de hipismo. Nunca nem vi na TV. Isso é um pecado, né? KKKK. Quando vai ser a sua? Estou curiosa, de verdade. Daniel ouviu o áudio algumas vezes antes de responder. Parte dele ainda achava que era brincadeira. Alguma peça de mau gosto do destino? Alguém tão bonita, tão interessante, querendo conversa com um cara cego, que ainda nem voltou a competir, que ainda tropeçava dentro do próprio corpo? Mas o coração dele já sabia. Era verdade. E isso talvez fosse o mais assustador. Respondeu com um tom brincalhão, que usava sempre que estava tentando esconder o nervosismo. Olha, se você tá tentando me trollar, parabéns, conseguiu, porque eu tô aqui acreditando, e pior, todo bobo. Pausa. Ele respirou fundo. Mas falando sério, ainda tô voltando. Cada aula é uma aventura, quase sempre com direito a um tombo. Não estou pronto para competir ainda não, mas pelo menos não para jurados. Talvez para um picadeiro de circo, como o bobo da corte, kkkk. E depois, mais suave, mais honesto. Mas vai ter uma competição aqui perto no fim de semana. Eu não vou montar, mas se você for maluco o suficiente para sair com um cego e ainda ser visto ao lado dele, posso te levar. Não vou enxergar nada, claro, mas sei exatamente cada movimento, cada regra, cada momento. Poderia ir te explicando. E seria bom sentir aquele ambiente, aquela energia de novo, com você do lado. A resposta de Liz veio minutos depois. Simples, sincera. Eu adoraria. Daniel não respondeu na hora. Ficou ouvindo o áudio mais uma vez. E de novo. Sentia que de algum momento estranho e inexplicável, ele era a resposta de algo que ela nem sabia que estava perguntando. E ela, talvez, fosse o sopro de vida que ele fingia não precisar. Ambos haviam sido vistos demais, por motivos errados, e agora se viam um no outro, sem lentes, sem filtros, só o que os olhos não contam.